Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar de indústria, agora a gente vai falar de indústria brasileira, né? Mais precisamente, a gente vai fazer aí um breve histórico da indústria no Brasil, do Brasil colônia até o ano de 1954. Vamos lá. Bem, a gente já sabe, já vimos, né, que indústria promove uma série de mudanças sociais, econômicas e ambientais nos lugares. E a gente usa a indústria, né, para definir desenvolvimento, para transformar, né, a atividade industrial, ela transforma coisas em grande quantidade, ela agrega valor, ela organiza a produção, ela padroniza, né, produtos e processos. E aí, né, se a gente pensar na história do Brasil, houve um tempo que era proibido ter indústrias aqui, né? Quando o Brasil era colônia de Portugal, né? Lembra que o Brasil é descoberto em 1500, né? A Revolução Industrial acontece lá no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, dependendo do país. E nesse momento, né, que a indústria começou a florescer, veio até uma proibição, né, da Dona Maria I, que é essa rainha aqui, Dona Maria Louca, proibindo manufaturas aqui no Brasil. Por um motivo bem simples, né? Se a indústria desenvolve, a indústria torna os lugares independentes, né? Então houve essa proibição das manufaturas. Não é por acaso, né, que 4 anos depois teve Inconfidência Mineira, mas tem toda a questão da mineração de ouro, também lá em Minas Gerais, tem os impostos, tem um monte de coisa, né? Mas teoricamente, se os Inconfidentes tivessem tido sucesso, talvez, né, a industrialização ocorresse um pouquinho mais cedo. No entanto, a gente teve alguns golpes de sorte. Quando teve guerras napoleônicas lá na Europa, né, a família real teve que fugir, inclusive Dona Maria veio para cá, Dom João VI, e a chegada, né, de Dom João VI aqui no Brasil, uma das primeiras medidas que ele toma é suspender esse alvará. Afinal de contas, agora o Brasil, né, deixa de ser colônia e passa a ser, né, ter um status um pouquinho diferente dentro do Império Português, por assim dizer. E aí, né, como Dom João revogou isso, isso abre caminho, né, para algumas experiências envolvendo fábricas de ferro, né, no Minas Gerais e em São Paulo. Nem preciso falar que essas fábricas não deram certo, né? Em São Paulo teve uma experiência aqui pertinho da gente, que foi em Iperó, né, onde hoje é a Fazenda Nacional de Ipanema, tem até ruínas, né? Depois tentou, na época do Império, produzir ferro ali, mas também não deu certo. Enfim, né, faltava conhecimento técnico, conhecimento científico para poder usar, a maneira de trabalho também não era tão adequada para a indústria. Mas enfim, né, essa primeira tentativa de fabricar ferro foi em 1811. Depois, né, um pouquinho mais tarde, lá por 1850, mais ou menos, aparece esse tiozinho aí que é o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Ele era um self-made man, né, um cara que fez por si só, alguém que enxergava o mundo de uma maneira bem diferente, bem peculiar, e que talvez nasceu no lugar errado e no tempo errado, né? Ele era um homem de negócios muito habilidoso, tentou fazer vários empreendimentos industriais e de transporte, prosperou, mas, né, terminou falido, né? Não que ele terminou pobre, mas ele terminou menor do que ele chegou a ser um dia, tá? O Mao chegou a investir, né, numa fundição e num estaleiro lá no Rio de Janeiro, da Ponta da Areia. Ele criou bancos, investiu em sistemas de transporte. Então, por exemplo, né, os barcos dele eram usados na Companhia de Navegação do Rio Amazonas, né? Ele investiu em sistemas ali, ó, de trens, de bondes, de iluminação. Talvez ele tinha uma visão, né, de produzir mais coisas, né, mas
a organização social da época, né, acabava impedindo. É interessante lembrar que lá por, acho que 1845, na Inglaterra, né, é aprovada uma lei chamada Bill Aberdeen. Né? A Bill Aberdeen era uma lei que proibia, né, o tráfico negreiro, né? A medida era para a Inglaterra incentivar o trabalho assalariado, que teria mais consumidores, né, no planeta. E o Mauá meio que enxerga isso, fala, meu, indústria vai bombar, o negócio é investir em indústria. Mas ele não contava com a tenacidade aqui do pessoal aqui no Brasil que vivia de trabalho escravo há muito, muito tempo, né? Então ia levar bastante chão ainda para a escravidão acabar aqui no Brasil e, enfim, né, a classe pobre, a classe consumidora, a classe pobre se tornar consumidora de fato. Bem, lá no final do século XIX, início do século XX, ó, aqui tem um mapa da indústria em 1907, né? Os estados mais industrializados era Rio de Janeiro, depois São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Os outros estados tinham pouquíssimas indústrias. O Acre nem era do Brasil ainda, né? E aí, nesse período, é o período de fim da escravidão, né? É o período de cafeicultura, então havia alguns capitais disponíveis oriundos da cafeicultura e algumas pessoas interessadas falam, meu, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu quero fazer outra coisa além de plantar café, né? Então havia alguns capitais disponíveis. Pelo fim da escravidão, começou a ter um fluxo de imigrantes, e esses imigrantes vinham de países onde já tinha indústrias, como os alemães, italianos, e, portanto, alguns deles eram mão de obra qualificada. O trabalho assalariado cria consumidores e a própria vida urbana que começa a florescer nesse período, ela traz, né, muda a vida das pessoas. Então, a vida urbana, as pessoas começam, por exemplo, a se encontrar todos os dias. E aí as pessoas que antes tinham duas, três peças de roupa, falam, pô, preciso de roupas diferentes, já que todo mundo está me vendo, né? E quem vai suprir isso é a própria indústria, que produz em escala, dá acessibilidade para isso, né? Torna acessíveis diferentes produtos. Então começa ali nesse período, final do século XIX, início do século XX, um primeiro surto de industrialização, né? O Brasil ele não se torna um país industrializado, mas é aqui que vão surgir as nossas primeiras indústrias em quantidade, por assim dizer. Daí, ó, de 1889 a 1929, né, a gente vai ter a Primeira República dentro dessa coisa do primeiro surto de industrial e, né, o tipo de indústria que se instala aqui vai ser a indústria de bens de consumo. Lembrem-se, né, que a política era a política do café com leite, então o governo não estava nem aí para a indústria, para as necessidades da indústria, né, ele só estava preocupado com café e com a troca de poder entre Minas e São Paulo. Havia, né, produção de alimentos, produção de tecidos, voltada aí para o mercado interno, mas esses produtos eles eram muito rudimentares, qualidade ruim, era difícil até competir com os importados, né? Tinha que ser a pouca distância, tanto a chegada da matéria-prima quanto o destino do produto final, porque não haviam redes de transporte desenvolvidas no país. É o momento dos primeiros sindicatos, das primeiras tretas aí envolvendo trabalhadores e patrões, né? E a fonte de capital, né, como eu já falei, eram os lucros do café. Nesse período aqui, tem algumas externalidades também. Teve Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial meio que cessa, né, o fluxo de produtos industriais da Europa. Então cria, né, uma espécie de reserva de mercado para as empresas brasileiras. Né? Seria, se indústrias fosse de fato, né, uma política de Estado, era um momento para ter um monte de universidades, centro de pesquisa, desenvolvimento de máquinas, né, aproveitar isso. Mas historicamente, né, a gente sempre comprou a máquina, comprou a tecnologia de fora, né? Demorou para a gente ter indústrias de maquinário aqui no Brasil. Bem, aí veio o governo Vargas, né? Vargas era gaúcho, Vargas acaba com a política ali do café com leite e ele tem uma visão um pouquinho diferente aí do país, né? Então Vargas aposta na indústria e
cria algumas condições, né, para se instalar aqui no Brasil que a gente chama de indústria de base, né, para desenvolver setores de mineração, energia e siderurgia. Então, é no governo Vargas, por exemplo, que se cria a Vale do Rio Doce. Né? É no governo Vargas que vai se criar a Companhia Siderúrgica Nacional. Né? A Vale minera ferro, por exemplo, e a Companhia Siderúrgica transforma o ferro em aço. Né? E é no governo dele que vão ser construídas, né, várias hidrelétricas, né, um sistema elétrico de porte em nível nacional. É, Antes, o governo não ligava para isso e as indústrias elas eram privadas. As os particulares eles não tinham interesse em investir, né, nesse setor de base. E, portanto, né, quem construiu essas indústrias foi o Estado. Né? O Vargas vai criar ali um monte de empresas que a gente chamaria de estatais, né? Ou empresas públicas, empresas que são do governo, que vão atuar principalmente nesse setor de base e de infraestrutura. Vargas promove aí uma primeira melhoria na rede interna de transportes, né? Cria, por exemplo, o BNDES para financiar outras empresas, a Câmara de Comércio Exterior para financiar a exportação, né? E isso dá uma ajudinha, né? Ter essa infraestrutura dá um gás aí para a indústria de bens de consumo existente. Mas ainda não dá para chamar o Brasil de país industrializado. Ainda vai demorar um pouquinho para a gente ser industrializado, mas a gente passa aqui, né, a ter mais setores industriais. Aqui vocês estão vendo um gráfico, né, com a participação da indústria no PIB. Não tem do período anterior, né, só tem aqui ó, de 1947 a 1956. Né? Vargas termina mais ou menos aqui. Tá? É, que termina a crise, né? Então estaria mais ou menos aqui. Ele termina se matando, né? No meio de uma crise política, enfim, né? E aí o país passa por um período um pouquinho confuso que a gente vai conversar mais, né? No próximo vídeo. Tem algumas externalidades que são importantes, né? Eu falei para vocês já da Bill Aberdeen, falei da importância da Primeira Guerra Mundial como reserva de mercado. No ano de 1929, né, uma coisa que ajuda talvez a quebrar a política do café com leite é a crise da Bolsa de Nova York. Além disso, né, em 39 a 45 tem a Segunda Guerra Mundial, que é quando Vargas se aproveita para conseguir financiamento dos Estados Unidos para a construção, né, da Companhia Siderúrgica Nacional. E de 45 a 91, o mundo é o período da Guerra Fria, né, e o Brasil estava mais aliado aqui com os Estados Unidos. E certamente essas externalidades, embora elas não eram determinantes, alguma influência elas tiveram, né, no processo de desenvolvimento da indústria até esse período. Era isso que eu tinha para falar para vocês agora. Obrigadão, gente, e tchau, tchau.